Olá, pessoal. Vamos usar essa questão que caiu na prova do Standard Level para a gente revisar algumas coisinhas de derivada e também o manuseio da calculadora. Imagine o seguinte, a questão está dizendo que você tem essa função f de x, como vocês estão vendo aí, é uma função terceiro grau. Na letra A, ele pede, encontra a derivada primeira dessa função. Então, eu acho que aí ninguém vai ter nenhuma dificuldade. Então, se eu for calcular a derivada primeira dessa função, f' de x, quando eu derivar x3, o expoente vai vir multiplicar o coeficiente, que é 1/3. Em seguida, esse expoente fica reduzido de uma unidade, ficando assim, x2. Se eu derivar x ao quadrado, vai ficar 2x. Se eu derivar menos 15 de x, fica menos 15. E a derivada de uma constante, que é 17, é zero. Então, a letra A ela já está resolvida. Na letra B, ele está dizendo o seguinte, o gráfico dessa função f, cuidado, ele não está falando, não é do gráfico da derivada primeira. Ele está se referindo ao gráfico de f. Ele está dizendo que o gráfico da função f, ela apresenta retas tangentes horizontalmente em dois pontos. Em um ponto de abscissa A e outro ponto de abscissa B, onde A é menor do que B. Ele quer que a gente determine quais são, na letra B, quais são os valores de A e de B. Quem é A e quem é B. Como eu vou fazer isso? Olha bem, pensa comigo. Nos pontos em que a reta é tangente ao gráfico de uma função, e essa reta tangente ao gráfico da função, ela é paralela ao eixo x, ou seja, uma reta horizontal, quer dizer que o coeficiente angular dela é zero. Quer dizer que a derivada da função naquele ponto em que a reta é tangente é igual a zero. Lembre-se, a derivada de uma função em um ponto, o que ele representa? O coeficiente angular da reta tangente à função naquele ponto. Se a reta tangente é horizontal, o coeficiente angular é zero. Então, a derivada da função naquele ponto também é igual a zero. Então, para encontrar esses valores, basta achar os valores de x que anulam a derivada primeira, nada mais. Então, só tenho que resolver essa equaçãozinha do segundo grau. O que é resolver essa equação? Cara, resolver essa equação, tu tem que achar dois números, que a soma dê menos 2, porque aqui está exatamente menos a soma. Então, isso aqui é mais 2, é porque a soma é menos 2. E que o produto dê menos 15. Você nota que é uma equação que você encontra as raízes de cabeça. Pense dois números comigo, que somado dê menos 2 e multiplicado dê menos 15. Você sabe, menos 5 e 3. Realmente, professor, menos 5 com 3 dá menos 2. E menos 5 vezes 3 dá menos 15. Professor, não consegui resolver de cabeça. Não tem problema algum. Você pode aplicar simplesmente a fórmula de Bhaskara. Então, quando você resolveu, quais são as duas raízes que encontramos? Uma raiz foi menos 5 e a outra raiz que encontramos foi exatamente 3. Note, repito, 3 com menos 5 dá menos 2 e 3 vezes menos 5 dá menos 15. Professor, como é que eu vou decidir quem é A e quem é B? Ele garantiu aqui que o A é menor do que o B. Você nota que o menos 5 é menor do que o 3. Isso significa dizer que, como ele pediu para você encontrar os valores de A e B, e A é menor do que B, isso quer dizer que o A ele só pode ser igual a menos 5 e o B só pode ser igual a 3. Pronto. Você resolveu mais um item da questão. No item C, ele quer que a gente faça o esboço do gráfico da derivada primeira da função. Olha, a derivada primeira, como vocês estão vendo, é uma função do segundo grau. Fazer o esboço do gráfico dela não vai ter problema algum, porque você sabe que o gráfico disso aqui é uma parábola, como A é positivo, com concavidade voltada para cima. Então, se eu fosse fazer o esboço do gráfico dessa função, vamos colocar aqui o eixo y, vou colocar aqui o eixo x, e eu sei que essa função tem exatamente duas raízes. Quais são as duas raízes que ela tem? Quais são os dois valores que encontramos para x que anula a função? Um foi menos 5 e o outro foi 3. Isso quer dizer que ela intercepta o eixo x em dois pontos. Em um ponto de abscissa menos 5 e outro ponto de abscissa 3. Então, quando eu fizer o esboço do gráfico dessa função, eu vou ter uma parábola com concavidade voltada para cima, que intercepta o eixo x em dois pontos. Em um ponto de abscissa menos 5 e um ponto de abscissa 3, que são exatamente as duas raízes que encontramos. Lembrando a vocês que isso aqui não é o esboço do gráfico da função. Isso aqui é o esboço do gráfico da sua derivada primeira. Eu não estou fazendo, não é o gráfico da função
que ele deu originalmente a função aqui f de x, não é isso. Eu estou fazendo o gráfico dessa daqui de baixo, eu estou fazendo o gráfico da derivada primeira da função. Se eu perguntasse esse ponto bem aqui que o gráfico intercepta o eixo y, você nota que na hora que ele tocar o eixo y, o x é zero. Então ficou fácil. Se você atribuir esse x aqui, o número zero, você vai notar que o y vai ser menos 15. Então ela intercepta o eixo y no ponto de ordenada menos 15. Então pronto, está resolvido mais um item aí, o item I, né? O item I da letra C. O item 2i da letra C, ele diz o seguinte, portanto, explique por que x igual a A é um ponto de máximo local. O aluno diz, professor, mas como é que eu sei, eu já sei que o A é menos 5, como é que eu sei que isso aqui é um ponto de máximo local? De cara, uma maneira de você ver é que em menos 5, a derivada primeira, ela deixou de ser positiva e ela passou a ser negativa. Professor, e daí? Como é que isso explica? Eu digo simples. Quando a derivada primeira de uma função ela é positiva, isso significa dizer que o gráfico da função ela cresce. Quando a derivada primeira de uma função é negativa, quer dizer que o gráfico da função, naquele intervalo que a derivada primeira é negativa, o gráfico decresce. Então, o que é que eu percebo? Que menos 5, como a derivada primeira deixou de ser positiva, deixou de ser positiva e passou a ser negativa, isso significa dizer que em menos 5, a função, ela simplesmente deixou, estou me referindo a essa função, ela deixou de crescer e ela passou a decrescer. E isso ocorreu exatamente aonde, professor? Em menos 5. Como é que eu tenho certeza disso? Eu digo simples, porque em menos 5, a derivada primeira deixou de ser positiva, passou a ser negativa. Então, a função deixou de ser crescente e passou a decrescer. Isso quer dizer que esse menos 5 só pode ser um ponto de máximo local, ou seja, naquela localidade, o maior valor que a função assume é em menos 5. Ficou claro isso aí para vocês? Então, está explicado. No item I da letra D, ele quer que eu determine a derivada segunda da função em B. Ora, o que eu faço? Eu digo, se eu já derivei essa função uma vez, derivar ela pela segunda vez, basta eu continuar derivando. Se eu perguntar qual é a derivada de x2, o que você vai responder? 2x. Qual é a derivada de 2x? Você vai responder 2. Qual é a derivada de menos 15? 0. Então, eu posso garantir com certeza que a derivada segunda dessa função é igual a 2x mais 2. Ah, professor, então está respondido. Eu digo, não. Preste atenção na pergunta que ele te fez. Ele quer saber o valor da derivada segunda da função em B. Professor, mas quem é esse B? Pessoal, nós já encontramos. O B é 3. Então, quando ele pergunta a derivada segunda da função em B, ele quer saber o valor da derivada segunda em 3. Então, basta substituir esse x por 3. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então, eu posso dizer para vocês que o f' de 3 vai ser igual a 2 vezes 3 mais 2, que vai dar exatamente 8. Então, mais um item resolvido. Aí ele diz no item 2i da letra D. Portanto, usando o que nós achamos no item I da letra D, como mostrar, provar por que B é um ponto de mínimo local. O aluno, professor, eu nem precisava disso. Eu digo, não, na realidade não, porque B, que na realidade aqui é 3, você nota que a derivada primeira deixou de ser negativa e passou a ser positiva. Eu sei que quando a derivada primeira é negativa, a função decresce. Então, eu posso dizer que em 3 a função deixou de decrescer, e em 3 a função passou a crescer. Quando eu estou me referindo à função, eu estou me referindo, pessoal, à função original. Eu estou me referindo a f de x. Então, professor, 3 é um ponto realmente de mínimo local. Eu digo verdade, mas ele quer que eu use as informações que eu achei no item I da letra D. Eu digo simples. Eu noto que a derivada segunda de uma função está associada à concavidade. Ou seja, se a derivada segunda de uma função é positiva, a função naquele trecho em que sua derivada segunda é positiva, ela tem concavidade voltada para cima. Se a derivada segunda de uma função é negativa, isso significa dizer que naquele trecho ela tem concavidade voltada para baixo.
O que é de se esperar de um ponto de mínimo local? Ora, é de se esperar de um ponto de mínimo local que, naquele ponto, a concavidade ela seja voltada para cima. Que naquele ponto a derivada segunda seja positiva. E você nota qual foi o valor da derivada segunda que eu achei em 3,8? Então, eu noto que a derivada segunda da função em 3 ela é positiva. Mostrando que em 3, além de ter aquelas sinais em relação à derivada primeira, ou seja, a derivada primeira deixa de ser negativa e passa a ser positiva, a função deixa de decrescer e passa a crescer, em 3 a concavidade é voltada para cima. Mas algo que eu posso utilizar a favor de mostrar que 3 realmente é um ponto de mínimo local, ok? Então vamos lá aqui para a próxima. Na próxima ele diz o seguinte, a reta normal da função em x igual a A, ela se intercepta com a reta tangente à função em x igual a B, nesse ponto de coordenadas P e Q. Ele quer que a gente encontre quem é P e quem é Q. Cara, olha bem, vamos fazer aqui uma coisa. Vamos pegar nesse momento da aula, não que a gente precisa, mas vamos pegar no momento da aula e usar a nossa calculadora gráfica para tentar fazer o esboço do gráfico dessa função. Então, você tem a função, vamos lá para a calculadora gráfica. Tu está aqui na calculadora gráfica. Professor, qual é o comando que eu uso? Primeiro, você está aí em menu, né? Você vai apertar exatamente o 5. O 5 você tem ali gráfico, você vai apertar o 5. Assim, você vai acessar os comandos gráficos dessa calculadora. Aí, você vai digitar aí qual é a função que você quer o gráfico. Qual é a função que eu quero o gráfico? É x3 sobre 3. Então, vamos fazer isso. Eu vou apertar esse botãozinho aqui, ó, para aparecer uma fração. Vou apertar aqui, ó, para aparecer x. Eu quero elevar ele a 3. Eu boto esse vizinho aqui de cabeça para baixo. E, em seguida, aperto aqui, ó, 3x elevado a 3. Lembrando que ele é x elevado a 3 sobre 3. E assim eu fiz. Quem mais que tem lá na função? É x elevado a 3 sobre 3 mais x ao quadrado. Então, vamos apertar aqui o mais. Vamos colocar aqui de novo o x está elevado ao quadrado, assim eu apertei x ao quadrado. Mas quanto que temos lá, professor? Mais, deixa eu dar uma pescadinha. É x ao quadrado, não é mais, não, é menos 15x mais 17. Então pronto, vou apagar isso aqui, vou botar menos 15, botei 15x, aperta esse botãozinho aqui, x mais o 17. Pronto, assim eu fiz. Eu quero fazer o esboço do gráfico dessa função. Em seguida, eu aperto nesse botão aqui. Apertando nesse botãozinho aqui, e vou apertar, eu posso ter duas opções. Toda vez que você apertar esse botãozinho na calculadora, ela vai fazer isso. Você tem duas opções. Você pode seguir, isso aqui é o Draw, que você acessa pelo F6, onde imediatamente vai mostrar o gráfico dessa função. Outra maneira é você usar esse botão aqui direcional, tá certo? Você usa esse botão direcional, marcando aqui, ó, para cima. Em seguida, você aperta esse botão aqui, executar. Então, está aí feito o gráfico daquela função. Note que casou perfeitamente com tudo que eu venho mostrando para vocês. Vocês notaram que em menos 5 eu tenho um ponto realmente de máximo. Realmente, em menos 5 a função deixou de crescer e passou a decrescer. Note que 3 aqui, ó, 3 é um ponto de mínimo, porque a função deixou de decrescer e passou a crescer. Então, professor, em menos 5 a derivada primeira deixou de ser positiva e passou a ser negativa. Isso casa perfeitamente com o que a gente achou aqui, ó. Em menos 5 a derivada primeira deixou de ser positiva e passou a ser negativa. Em 3, olha, a derivada primeira deixou de ser negativa e passou a ser positiva. A função deixou de decrescer e passou a crescer. Isso significa dizer que aqui, ó, só pode ser 3. A função deixou de decrescer e passou a crescer. E outro fato é que, bem que em 3, a concavidade é voltada para cima, o que caracteriza que a derivada segunda da função em 3 tem que ser necessariamente positiva. Então, as informações estão se casando perfeitamente. Quando eu fiz isso, eu fiz... Primeiro, para você ter ideia de como é que é o gráfico da função, não que isso precisa, para resolver a última pergunta feita na questão, né? Ele disse que vai traçar uma reta normal àquela função em x igual a A, lembrando para vocês que quem é A é menos 5. Então, professor, como é que ele faz isso? Como é que ele vai traçar uma reta
normal a função em x igual a que é menos 5. Como é que eu trago? O que é uma reta normal? Vou explicar para vocês. Eu não sei se vocês concordam, em menos 5 a gente já sabe que a reta tangente ela é paralela ao eixo x. Claro, é um ponto de máximo local. A reta tangente tem coeficiente angular igual a zero, quer dizer que ela é paralela ao eixo x. Uma maneira de provar isso, eu posso muito bem fazer essa reta tangente, só para te mostrar. Nessa calculadora, eu aconselho que tu aperte esse botãozinho aqui, ó, o F4. Você vai apertar F4. Pronto. Você nota que você tem ali a opção de traçar reta tangente e reta normal. Eu vou traçar reta tangente. A reta tangente, você nota que está embaixo do nome tangente, você tem um botão F2. Então, você vai apertar o botãozinho aqui, ó, F2. Você quer saber quanto é que vale a reta tangente da função exatamente aonde? A reta tangente em x igual a menos 5, que é o nosso A. Como é que eu faço isso? Você vai apertar esse botãozinho aqui, ó, de mais, você apertou, e você vai apagar isso aí e vai digitar menos 5. Porque assim eu vou aparecer uma reta tangente, aquela função, em menos 5. Então eu vou aqui, ó, deletar esse sinal de mais e digitar aqui menos 5. E em seguida eu vou apertar de novo o botãozinho aqui, executar. Olha bem, pessoal, olha como casou perfeitamente. A reta tangente à função em menos 5, como eu falei para vocês, ela é paralela ao eixo x. Casou perfeitamente. O que é achar reta normal à função nesse ponto? É achar uma reta que seja perpendicular, tangente à função nesse ponto. Aqui é a reta tangente. O que é a reta normal em menos 5? É a reta perpendicular à reta tangente em menos 5. É lógico que se eu traçar essa reta perpendicular, ela vai passar por que abscissa? Claro que ela vai passar por menos 5. Professor, então, trace aí essa reta perpendicular. Essa reta perpendicular à função em menos 5. Eu digo, pronto, vamos fazer isso. Você vai apertar esse botãozinho aqui, ó, o F4, como eu já te falei. Você agora quer a reta normal. Note que a reta normal, debaixo dele tem um botão F3. Aí você aperta o F3. Você quer achar a reta normal aonde? Em menos 5. Então, você vai apertar aqui o botãozinho de mais, certo? E você vai deletar e digitar menos 5. Em seguida, você vai executar. Olha, tá aí. A reta normal à função em menos 5 é a reta perpendicular à reta tangente à função em menos 5. Ficou claro isso? Ora, eu não quero que essa reta desapareça daqui. Eu quero que ela fique aqui, porque eu quero saber a reta que tangencia a função em B, ela vai tocar essa reta normal em que ponto? Exatamente a pergunta feita no item D. Então, para você fixar uma reta, você vai apertar o botão executar mais uma vez. Pronto, a reta está fixa. Está fixa aí a reta normal à função. Esse valor aqui para você, ele não diz que é menos 5, pessoal, menos 5 aqui em x. Não tem, o valor aqui em y, que é esse. O valor em x aqui, ó, bem aqui, é menos 5. Ok? Muito bem. Eu quero traçar agora a reta tangente à função em que ponto? Em um ponto em B. Eu quero traçar a reta tangente à função em 3. Como é que eu faço isso para traçar essa reta tangente à função em 3? Para você traçar essa reta tangente à função em 3, você vai apertar de novo esse botãozinho aqui, F4. Você traçou, apertou F4. Você quer que reta? Reta tangente. Nota que debaixo da reta tangente tem um botão F2. Você aperta F2. Você quer a reta tangente em que ponto? No ponto de abscissa 3. Então, o que é que eu faço? Eu clico esse sinalzinho de mais e digito aqui o 3. Muito bem, e aperto executar. Pronto, ó. Acabei de traçar a reta tangente à função em 3. Eu vou fixar essa reta e, de novo, eu aperto aqui o botão executar mais uma vez. Pronto, tá fixo. Pessoal, olha o que a questão quer saber. Que ponto é esse que essas duas retas se tocam? Cara, ela ficou massa porque eu sei uma coisa. Eu estou vendo que a ordenada aqui, ó, é menos 10. E eu estou vendo que essa abscissa aqui, ó, vale aqui, ó, aqui vale menos 5. Então, esse ponto só pode ser o ponto de coordenada menos 5 e menos 10. Ah, professor, mas eu quero determinar isso. Eu não tenho uma calculadora para resolver esse problema. Eu preciso da calculadora? Eu digo, claro que não. Agora, uma coisa tu tem que notar. Você tem que perceber que a reta normal à função num ponto de máximo local menos 5, todos os pontos dessa reta têm abscissa menos 5. Então, já sei que o x é menos 5.
E a reta que é tangente à função em 3, pessoal, você quer saber quanto é que vale o y dela? Eu digo simples. Basta você ver que nesse ponto aqui da reta, dessa função, que é a função que a gente tinha originalmente, qual era a função que a gente tem originalmente? Está aqui, ó, essa daqui. Eu estou vendo que naquele ponto, o x vale 3. Então, se eu substituir esse x aqui por 3, eu vou achar o valor do y. Eu vou achar que y é esse. Eu estou vendo já pela calculadora que é menos 10. Mas você pode simplesmente, pessoal, usar isso. Você vai substituir esse x que aparece aqui na função, por que valor? Por 3, e descobrir qual é o y. Vamos substituir. Se eu substituir esse y aí, na realidade, esse x por 3, eu quero encontrar o f de 3. Então, onde tem x, eu coloco 3. Então, vamos fazer isso. 3 ao cubo, 27. 27 por 3. Aí você coloca aqui, ó, 9. Muito bem. 3 ao quadrado, 9 mais 9 novamente. Ok. Menos 15 vezes 3, menos 45. Mais 17. Ora, se você somar 9 com 9 dá 18, 18 com 17, se fosse 18 com 18 dá 36, então 18 com 17 dá 35. 35 menos 45 vai dar exatamente menos 10. Como a calculadora ela já tinha dito para a gente. Então, se você me perguntar quais são as coordenadas desse ponto, o x vale menos 5 e o y vale menos 10. Então, ele quer que a gente determine quais são os valores de P e de Q. Então, o P, como você está vendo aqui, ó, o P, ele é a abscissa, tá aqui, o P é a abscissa. Quem é a abscissa? A abscissa lá é menos 5. E o Q é a ordenada. A ordenada deu quanto? Menos 10. Então, encontramos aí os valores de P e Q, que são exatamente os pontos onde a reta normal, no ponto de máximo, intercepta a reta tangente no ponto de mínimo. Ela se intercepta no ponto de coordenada menos 5 e menos 10. Tá bom, galera? Aguarde mais vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.